wake me up when September ends. Todos nós temos um setembro pessoal, um período de dor em que a gente gostaria de dormir e só acordar quando a dor passasse. Essa é a mensagem por trás de uma música chamada Wake Me Up When September Ends, da banda Green Day. Basicamente, a música significa me acorde somente quando setembro acabar. A ideia por trás dessa letra tem, vamos dizer, um sentido original, um sentido contextual e coletivo e um sentido pessoal meu, e acredito que seu também, se você entender do que ela fala. O vocalista escreveu essa música com a intenção de colocar suas emoções, sua obra de arte, e falar sobre a dor de sua perda do próprio pai quando ele tinha 10 anos de idade. Então a ideia era ele mostrar que ele apenas queria que aquele tempo passasse, que aquele mês passasse, pois o pai dele morreu no mês de setembro, e que aquele mês passasse e que ele só acordasse ali quando todo esse período passasse também. O sentido coletivo que a música acabou pegando é que o período de lançamento do disco que contém essa música foi ali no início dos anos 2000. E nesse período nós tivemos ali a guerra do Iraque, tivemos o atentado terrorista do 11 de setembro e tudo mais. Então, por ser uma banda americana, acabou que pegou esse sentido coletivo de simplesmente sentir uma dor que gerasse o desejo de, olha, me acorde somente quando setembro acabar, né? Quando a recordação dessa tragédia, quando a vivência dessa tragédia passar. E o sentido pessoal, eu posso falar por mim, mas convido você a refletir depois disso, é justamente por conta do setembro ser o mês do meu aniversário. E eu tenho uma recordação muito curiosa em relação ao meu pai. Eu não perdi meu pai na infância, eu perdi ele na vida adulta, então eu não sei o que é não crescer com um pai, mas eu sei o que é perder um pai, perder uma figura de grande prestígio, um ídolo, um modelo de plenitude, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, de um homem. Então, sinto essa dor de um modo pessoal, não a mesma dor do vocalista, mas de um modo pessoal, em que ele pôde disponibilizar, vamos dizer assim, em sua arte, a possibilidade que outros pudessem sentir também, e você vai entender por que isso não é algo ruim. Uma coisa curiosa é que quando nós fazemos aniversário, geralmente a gente acorda e já vê as mensagens de felicitação, já vem as ligações das pessoas mais próximas, ou presencialmente, né, quando você vê alguém, a pessoa já no início, no primeiro contato do dia contigo, a pessoa já lhe parabeniza. Pelo menos no Brasil, isso é a coisa mais comum que existe. O ponto curioso que mexe com, que diz respeito a mim, é que eu sempre recebo essas felicitações, o primeiro contato com todas as pessoas, mas em relação ao meu pai, ele só me parabenizava no fim do dia. Essa distinção, ela já traz consigo o fator de recordação, né? Ou seja, é algo que o distinguia das outras pessoas, portanto acaba ficando mais fácil lembrar disso, né? Então, em todo setembro, em todo dia do meu aniversário em setembro, eu já esperava ouvir os parabéns de praticamente todas as pessoas que eu conhecia. Porém, no fim do dia teria uma única felicitação que se distinguiria de todas as outras. E isso, né, ouvir a música, entender a letra, saber o que está sendo dito ali, e também, mais importante, curtir a música, me faz ter essa lembrança, essa ideia e essa identificação de Wake Me Up When September Ends. Ou seja, por ser uma recordação ao mesmo tempo feliz e triste, feliz por conta dessa distinção, por gostar da pessoa e tudo mais, e triste por não tê-la mais comigo, a ideia é de uma dor que surge e que eu gostaria de pular o tempo, dormir e só acordar quando setembro acabar. Mas o ponto que é saudável nesse tipo de identificação é que simplesmente quando você entende uma obra de arte como uma música, por exemplo, e você consegue identificar-se de algum modo com aquilo,
você acaba nomeando uma emoção que você até então não sabia como lidar com ela, como uma forma de encontrar voz naquilo, né? Ou seja, alguém fez isso para você. Alguém pôde expressar aquilo que você não conseguia. Alguém colocou em forma de áudio, no caso de uma música, né? No caso de uma pintura, seria em forma visual. No caso de uma música, alguém colocou em forma de áudio uma emoção que você não estava sabendo elaborar. E essa é a parte saudável de você se identificar, por exemplo, com uma música que fala sobre alguma emoção que você sente e que, de algum modo, você não está conseguindo superá-la. Então, por exemplo, ouvir essa música em específico, sobretudo nesse período, é algo que me acalma, é algo que equilibra o meu mental, que equilibra as minhas emoções, que faz com que eu possa refletir com muito mais cuidado e com muito mais clareza sobre as coisas da minha vida, sobre a minha história, sobre as minhas recordações. A música tem esse papel, a música pode ser um instrumento terapêutico. Ela pode dar voz a emoções que você não consegue elaborar, a emoções que você não consegue compreender. E é justamente por isso que essa música é tão especial para mim e que eu estou falando sobre isso no primeiro dia do mês de setembro. A ideia é simplesmente entender o quanto nós podemos nos beneficiar com as obras de arte, o quanto nós podemos nos identificar com as músicas que a gente gosta e o quanto elas podem dizer sobre nós. E você tem algum setembro na tua vida e que essa música poderia salvar você de suas próprias emoções?